Olá, me chamo Poliana Guiar e hoje estamos gravando mais um Polipapo. Hoje vamos conversar com o Ramon Campelo a respeito de compostagem. Ele é engenheiro civil, está fazendo mestrado na Universidade Federal do Ceará em saneamento ambiental para se aprimorar mais sobre esse assunto. E hoje eu quero saber dele, o que foi que levou você a se interessar tanto por esse assunto. E também eu quero que você me diga um pouquinho da sua história, o que lhe levou até esse caminho, até a compostagem. Legal, Poliana. Primeiramente, obrigado pelo convite para estar aqui. Vamos lá. Eu sempre gosto de dizer que eu sempre fui aquela criança que gostava do Globo Repórter, gostava dessa temática ambiental, natureza, dos animais. Eu também, né, sou nascido em Teresina, mas eu fui criado em Pedro II. Realmente só nasci em Teresina e em seguida fui para Pedro II, foi onde eu cresci. E eu sempre tinha esse contato, né, com a natureza próxima. A gente sabe que Pedro II é uma cidade rica em natureza. Eu sempre tive esse contato e tinha essa ligação forte, assim, esse interesse na temática ambiental. E em seguida eu vim estudar em Teresina, ensino médio em Teresina, e aí consegui né, para tentar uma vaga de vestibular, aquela pressão ali da adolescência para conquistar uma vaga na universidade pública. E aí ingressei na engenharia civil, né? Eu tinha maior afinidade com a área de exatas, na área de engenharia, mas desde sempre eu gostei muito da área ambiental, que a gente estudava dentro da engenharia civil, da área de recursos hídricos, da área de saneamento. E aí também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio durante a graduação nos Estados Unidos, foi onde eu tive muita vivência na área de sustentabilidade e etc. E quando eu retornei, terminei a graduação, fiz especialização na área ambiental e hoje estou no mestrado em saneamento ambiental, como você falou. E aí o que me levou assim a estar empreendendo, né, estar trabalhando com compostagem, foi um caminho assim bem natural, bem orgânico, foi algo que aconteceu, né? A oportunidade veio e estou aqui. A nossa história com a compostagem, né, com a Edsol, né, a Edsol Compostagem, que é a empresa que a gente atua em Teresina com coleta de resíduos para fazer compostagem, ela foi uma união assim, de um grupo de jovens. Eu não conhecia as pessoas antes, foi uma mobilização online. A Mariana Fiuza, eu sempre gosto de falar o nome dela, que ela que começou tudo. Nós somos cofundadores, né? Eu, Mariana, Carla, que é minha sócia hoje, e outras pessoas também na época. Ela inscreveu Teresina num desafio internacional. Nossa, que interessante. De uma instituição fora do Brasil, né, que buscava mobilizar jovens do mundo afora para instalar nas suas cidades algo que minimizasse a emissão de gases do efeito estufa. Daí ela escreveu Teresina, precisou formar um grupo de no mínimo 10 pessoas, e aí que foi essa mobilização online. Foi onde começou a empresa de vocês, de compostagem. E a gente nem imaginava que seria uma empresa. E assim, uma pessoa que eu conheci numa oficina de saneamento ecológico que eu havia feito numa fazenda em José de Freitas, né, que a gente aprendeu lá nessa oficina a fazer a conhecida fossa ecológica, né, o tanque de evapotranspiração, que é bastante conhecido na área de permacultura, agroecologia. E aí eu fui participar dessa oficina, e uma pessoa que eu conheci nessa oficina me mandou stories da Mariana falando, olha, eu achei que você vai se identificar com isso daqui, é interessante. E aí eu mandei mensagem para a Mariana, falei, quero participar desse grupo de jovens que está nesse movimento aí para fazer alguma coisa em Teresina. E aí a gente começou. Durante o treinamento que a gente participou lá com essa instituição internacional, a gente escolheu trabalhar com a compostagem, né, que é a transformação dos restos de comida em adubo, a reciclagem dos restos de comida, né, dos resíduos orgânicos, como são conhecidos, para transformar em adubo, né, um fertilizante altamente nutritivo para as plantas. Daí por quê, né? Como eu te falei, o desafio, o nome dele era Gigaton Challenge, que em tradução é o desafio da gigatonelada. Então a gente estava desafiado a minimizar, a reduzir, a compensar a emissão de 1 gigatonelada de CO2 para a atmosfera, né? Que é a emissão de gases do efeito estufa. E aí a gente escolheu trabalhar com a compostagem, né? Mas aí por que trabalhar com a compostagem diante desse cenário de emissão de gases do efeito estufa? Em Teresina e na maioria das cidades do Brasil, nas cidades do Piauí, do Nordeste,
o que que acontece? Esse resíduo, ele vai parar em aterros, Isso, vai ou tudo até pro mesmo aterro em lixão. sanitário. É. E nem todos os aterros são sanitários, devidamente, como devem ser, né? E aí, No Piauí mesmo, são poucas as cidades Exato. que têm realmente esse sistema de aterro sanitário. Exatamente. E aí o que que acontece com esse resíduo quando ele chega lá? Ele vai se decompor sem oxigênio, porque ele é enterrado, né? E a imagem que a gente tem de aterro de lixão é essa, né? Um caminhão enterrando lixo. E aí esse lixo, né, como é conhecido popularmente, depois até posso falar porque que eu não gosto da palavra lixo, mas esse lixo ele é enterrado e ele vai se decompor e vai emitir metano, certo? E o metano é um poderoso gás de efeito estufa. Ele é cerca de 26 vezes mais poluente do que o próprio CO2, que é o mais conhecido. E aí, então a gente tem, né, esse resíduo orgânico, que são os restos alimentares, indo para o aterro e provocando ainda mais passivos ambientais do que a própria imagem do lixão e do aterro que a gente conhece. Porque ele está contribuindo para as emissões de metano e para o agravo das mudanças climáticas que a gente está sofrendo na pele, né? A gente escutava muito que a Terra ia esquentar, ia ter o aquecimento global e a gente tinha isso como futuro, mas o futuro chegou. A gente já está sentindo na pele. E aí, quando a gente fala em emissão de gases de efeito estufa e aquecimento global, a gente pensa nas indústrias, né? A gente tem a imagem da chaminé das indústrias, a gente pensa no Acha que é algo distante da gente, da nossa realidade. É como se a gente não tivesse participação nessa emissão de gases. Mas o resíduo que a gente ensaca todos os dias e coloca na calçada de casa para o carro do lixo levar, tem a sua parcela de contribuição nas emissões. Inclusive, quando a gente olha para o inventário de gases de efeito estufa de Teresina, né, tem um sistema online que você acessa isso fácil. O setor de resíduos é o terceiro maior contribuinte para as emissões de Teresina. E aí, somado a isso, e somado ao fato de Teresina ter um bom polo gastronômico, nessa época do desafio, que foi em 2020, ainda na pandemia, a gente teve esse insight de trabalhar com compostagem. Daí foi aí que a gente começou nesse grupo de jovens, a gente tinha um membro que trabalhava num restaurante. Né? E aí esse restaurante abriu portas para a gente começar a compostar os resíduos deles, exatamente. Que foi o Brutus Borgheria, ali na Avenida Ininga. A gente começou a fazer esse trabalho de compostagem lá. E aí, como o desafio que a gente estava participando era realmente desafiador, a gente tinha que compostar um volume cada vez maior. Aí a gente começou a levar o resíduo de casa. Aí foi aí que a gente pensou, será que a gente não consegue transformar isso num negócio, né? E cobrar pra gente coletar das pessoas, das casas, dos restaurantes. Não só naturalmente, como pareceu a minha fala, mas a gente também viu que fora do Piauí já existiam empresas fazendo isso. E aí começou a despertar essa possibilidade na gente, essa ideia. Né? Gente, para vocês entenderem um pouco mais, qual é o arroba, para vocês sacarem aí no Instagram, qual é o arroba da empresa de vocês? Somos de Sol. Somos de Sol, arroba Somos de Sol. Atualmente, como é o funcionamento de vocês? Me fala um pouco como é que vocês funcionam, né? Você está dizendo como foi que surgiu a ideia da empresa. E como é que atualmente a empresa está funcionando? Bom, hoje a gente presta um serviço, certo? É um serviço ambiental que é prestado. E aí, enquanto empresa, a gente precisa cobrar por essa prestação de serviço. Então, o nosso modelo de negócio, o modelo de funcionamento, é através de planos de assinatura, certo? Então, através de um pagamento mensal, as casas, ou os restaurantes, ou outros órgãos, a gente atende escola também, outros órgãos, todo mundo que gera resíduo orgânico pode ser nosso cliente, certo? Exatamente, todo mundo. E daí a gente cobra uma assinatura mensal, a gente disponibiliza os recipientes. Mostra pra gente, ele trouxe aqui pra gente os recipientes. Depois a gente vai falar desse produtinho aqui. A gente trouxe aqui o modelo do baldinho que a gente usa nas residências, né? Então a gente fornece esse baldinho personalizado. Ele tem uma listinha aqui, ó, do que pode e o que não pode ser colocado dentro, certo? E ele também veda bem, que é uma pergunta que a gente recebe muito. Porque quando a gente fala em resíduo orgânico, resto de comida, com medo de ficar com mau cheiro, tem a ideia de mau cheiro, exato, a atração de bichinhos, a atração de vetores, né, moscas, baratas, mas é um balde que ele veda bem, realmente, ele até tem um pouquinho de dificuldade para abrir, porque é bem vedado. Então a pessoa separa os resíduos nesse baldinho e a gente passa na casa coletando. E aí essa coleta ela pode ser semanal,
pode ser quinzenal ou pode ser até mensal. Né? Tem gente que mora sozinho, um casal, que gera pouco resíduo, passa um mês armazenando, e aí a gente passa, e a coleta, ela consiste na troca. Então a gente vai pegar o balde cheio e deixar um balde vazio para continuar separando. E me conta um pouquinho desse adubo. Isso, tem a recompensa do adubo, que é o adubo produzido no processo de compostagem, né? Que a compostagem, ela vai pegar esses restos de comida e vai transformar em adubo. Isso é um tratamento do resíduo, é um tratamento biológico. Então, os seres vivos, né, os micro-organismos fazem esse tratamento. E aí a gente transforma no adubo, e esse adubo retorna todos os meses para todos os nossos clientes. E o legal disso é que ele promove, né, um modelo de circularidade. Né? Então, o resíduo vem e o adubo volta. Certo? E aí o adubo, a gente pode mostrar aqui, vai ficar mais... Ele tem cheiro de terra molhada, não tem mau cheiro, né? Não tem dá, cheiro de não dá para associar com resíduo, exato. E é um adubo altamente nutritivo, certo? Eu vi que ele é bem pretinho, parece que ele é bem composto de bastante matéria orgânica. Para horta, para o paisagismo também super funciona. Certo? E aí é isso. Então a gente atende casas, a gente atende restaurantes, a gente atende escolas, como falei. E aí esse trabalho da coleta e compostagem dos resíduos, ele sempre está muito associado também à educação ambiental. Já pensou, quando eu fico ouvindo aqui o Ramon conversando a respeito disso, eu já penso assim, já pensou se o Estado entra numa dessa e pega todas as escolas do município, por exemplo, e faz um convênio com uma empresa dessa, a própria prefeitura se preocupar dos resíduos sólidos das suas escolas, porque são várias escolas, várias cozinhas, e funcionando em 2, 3 turnos, turno integral, não é isso? Então produz bastante resíduo essas escolas. Com a quantidade, já pensou se a prefeitura faz um convênio desse? É lindo essas ideias. A gente pode estar fazendo a provocação para o nosso atual prefeito, para estar pensando em formas de redução da emissão de gases que prejudicam a nossa atmosfera, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. A gente pensa, como ele falou, que sozinho você, aquela história, uma andorinha só não faz verão. Mas se a gente unir forças e provocar outras pessoas também para estarem junto com a gente nessa iniciativa, o resultado vem e fica visível, não é isso? Exatamente. E existem muitas possibilidades de projetos, né? Você falou projetos na escola, linka com o que eu estava falando, que é a questão da educação ambiental. Exato. Que desde o início, quando a gente começou a trabalhar, né, com essa coleta e compostagem, a educação ambiental ela veio junto. Seja o processo de educação ambiental dos nossos clientes, né, porque às vezes você está engajado de trazer essa solução para sua casa, mas você precisa convencer a sua família, você precisa convencer quem mora com você. E aí a educação ambiental ela já começa a separar, não é o resíduo sólido do resíduo orgânico do que não é orgânico. Isso. E aí a educação ambiental a gente também trabalha ela de maneira estendida. Então a gente consegue, né, montar formatos de oficinas de compostagem, vivências, visitas pedagógicas na nossa central de compostagem. Então a gente consegue transformou também a educação ambiental em serviços, certo? E aí, como um negócio de impacto, a gente se posiciona como um negócio de impacto que está trazendo um impacto positivo, que está trazendo impacto socioambiental, né, não só ambiental, mas social também. A gente, nos serviços de educação ambiental, a gente moldou um formato que a cada contratação de uma palestra feita por uma escola privada, por exemplo, a gente faz a contrapartida de uma palestra gratuita numa escola pública. E aí a gente também, dessa maneira, foi ganhando visibilidade, levando o nosso trabalho mais longe. E aí a gente teve a oportunidade também de ir já para outras cidades. Então a gente já levou a mensagem da compostagem, seja através de uma palestra, seja através de oficinas, como eu falei. A gente já foi para Caxias, no Maranhão, a gente já foi para Coelho Neto, no Maranhão, a gente já foi para Barras, no litoral do Piauí, já fomos para Barras no interior e também Barra Grande, no litoral do Piauí. Já fizemos atividades assim. E é realmente um trabalho que vai ganhando força e
A nossa ideia realmente é expandir, a gente quer coletar cada vez mais resíduos em Teresina, né? Seja de residências, seja de condomínios também, a gente também tem formatos para atender condomínios. Nossa, porque condomínio é tanta gente ali e quando existe uma lei, né, que obriga os condomínios. Uma lei pioneira, inclusive. Exatamente, que é municipal, não é isso? É, uma lei municipal. Fala um pouco dessa lei e linka com essa questão. Essa lei, se eu não estiver enganado, ela é de 2009. E aí ela obriga os condomínios, tanto residenciais como comerciais da cidade de Teresina, a fazer coleta seletiva. Né? E quando você fala em coleta seletiva, você fala além de compostagem. Né? Você fala em separar os recicláveis. A gente, para simplificar um pouco a fala, a gente costuma falar em 3 frações. A gente divide os resíduos em 3 frações. São os recicláveis, certo? Que aí nos recicláveis a gente pensa em todos eles. No plástico, nos metais, no papel. Isso mesmo. E no vidro, né? E aí a segunda categoria seria os compostáveis, né? Que são os resíduos orgânicos, que engloba o resto de comida, né? Tanto as cascas, os talos, os legumes ali ainda quando você está preparando a refeição, mas o resto de comida cozida também, massas, né? Arroz, macarrão, enfim, carnes também. E tem outros resíduos orgânicos também, né? Poda de árvore. Né, um resíduo orgânico, também, as folhas, as aparas de grama, tudo isso é resíduo orgânico e tudo isso pode se transformar em adubo, como no trabalho que a gente faz na edição. E aí a terceira fração seria os rejeitos. Os rejeitos é aquilo que não pode ser reciclável e aquilo que não pode ser compostável. Aí realmente essa parcela precisa ir para o aterro. Certo? Então, a maneira correta de separar são essas 3 frações. E aí, essa lei, ela obriga os condomínios a fazer essa coleta seletiva, a fazer essa segregação. Certo? Então, se você está obrigando os condomínios a separar os recicláveis para ir para a reciclagem, né? É meio caminho andado para você separar também as restos de comida para ir para a compostagem. Certo? E realmente foi uma lei pioneira a nível nacional, mas ela veio começar a ser fiscalizada mais recentemente, mas acho que essa fiscalização ainda está tímida. E tem algo muito importante que a gente precisa falar quando a gente fala na área dos resíduos, que é o princípio da corresponsabilidade. Né? Nós somos responsáveis pelo resíduo que nós geramos. Então, cabe sim provocar o poder público, como você falou, mas cabe também cada um de nós tomar a responsabilidade para si. Né? Eu sou responsável pelo resíduo que eu gero, por quê? Porque sou eu que compro os produtos que eu vou utilizar. Exatamente. Eu compro os produtos que eu vou utilizar, eu tenho consciência que eles vão gerar resíduo, seja embalagem, seja o resíduo orgânico em si. Então é minha responsabilidade separar, é minha responsabilidade também dar a destinação correta. Claro que o poder público tem que incentivar as empresas como a gente, tem que incentivar as cooperativas de reciclagem, as associações que trabalham com gestão de resíduos, né? Geralmente também são classes mais vulneráveis e que têm um papel assim fantástico, né? Nessa área de gestão de resíduos. Que também é saúde pública, que é saneamento, que tem tudo a ver com a cidade, né? Com a cidade públicas. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é muito importante tocar nesse ponto da corresponsabilidade, certo? Que nós, pessoas físicas, somos responsáveis por resíduo da nossa casa e as pessoas jurídicas, os comércios, os restaurantes, das lanchonetes, as instituições, escolas, os próprios órgãos públicos também, né? Todos são responsáveis pelo resíduo que gera, e aí cabe a cada um procurar uma destinação correta. Né? E para os orgânicos, a nossa empresa oferece uma solução bem prática. Né? A gente fornece o recipiente para você separar, a gente coleta e devolve o adubo que é produzido. É muito interessante. E se já pensou, eu consigo até imaginar também, se os condomínios começassem a contratar empresas como a do Ramon para estar levando esse material orgânico, já que já existe essa lei que obriga essa separação. Olha só, bem caminho andado, como ele falou, para que a coisa prospere, né? Então a gente pensa em meio ambiente, a gente tem que imaginar que todos nós estamos inseridos nesse meio ambiente. Todos nós somos corresponsáveis por essa emissão de gases que a gente está conversando hoje aqui. E se cada um fazer sua parte, cada um buscar de algum modo estar colaborando, o resultado vem, o resultado fica visível, aparente para todos e todo mundo ganha. Exatamente. Então, hoje eu agradeço a presença do nosso amigo aqui, Ramon, falando a respeito de compostagem.
Esse assunto é mais do que importante. A gente está vivendo vários cenários de catástrofes que tem tudo a ver com essa questão. Então, assim, está mais do que latente todos esses assuntos que a gente tem que trazer aqui para o Polipapos. É importante a gente fazer o link. Durante o ano passado, eu trouxe a Carolina Penteado, e a gente também falou bastante a respeito dessa questão da viabilidade de uma coleta seletiva domiciliar porta a porta, né? E que caso o município da gente também, provocando mais uma vez, fizesse a implementação desse tipo de coleta porta a porta seletiva no município, seria também meio caminho andado para pegar esse material e destinar para empresas como a do Ramon, para estar, devolvendo uma coisa maravilhosa para a gente, transformando tudo em flor, porque a gente aqui, eu adoro plantas, gente, eu tenho várias plantinhas aqui em casa, e eu vou me tornar cliente dele a partir desse mês, porque eu também quero ganhar meu adubozinho em casa. Legal. A ideia do baldinho foi para trazer o pessoal, mas realmente para já deixar para você testar o serviço, conhecer e se juntar nesse movimento, né? E aí também, enaltecendo, a gente tem o serviço em duas modalidades, né? A gente coleta porta a porta, mas a gente também tem um ecoponto. Ah, interessante. Que aí é um preço mais acessível e também dá mais flexibilidade para a pessoa, né? Porque a coleta, ela tem dia marcado de acordo com o bairro. A gente tem uma rota de logística, né? E às vezes não tem a flexibilidade de encontrar a pessoa no horário que a pessoa vai estar então quer disponível. dizer que eu posso pegar o meu baldinho, ao invés de vocês virem buscar na minha casa, eu levo para esse local. Onde fica o ecoponto de vocês? Hoje a gente tem um ecoponto que está localizado no estacionamento da loja Mercado dos Grãos, na Avenida Dom Severino, perto do cruzamento com a Avenida Romero. Isso. Mas está nos nossos planos ter em breve um ecoponto na Zona Norte e um ecoponto na Zona Sul. E como é que eu faço lá para pegar o meu adubo? No ecoponto a gente deixa o adubo também uma vez no mês, etiquetado com o nome dos clientes. Aí cada um pega. Olha, gente, tudo muito bem organizado. Eu convido vocês para conhecer a empresa. Mais uma vez, dá aí o Insta da empresa. Bom, o Instagram é @somosdesol. Nosso nome é de Sol Compostagem. E o arroba do Instagram é Somos de Sol. E aí eu também convido todo mundo a conhecer. E como a gente presta um serviço, né, que ele é inovador e é bem diferente do convencional, a gente dá a possibilidade de 30 dias para teste, sem compromisso. Então você adere, passa 30 dias testando, até para ver também como se adapta, qual que é a frequência correta para a gente passar na sua casa, qual que é o tamanho do balde, a gente tem esse tamanho do balde. Tem diferença e tem um balde maior para quem gera ainda mais resíduo. E aí a gente dá os 30 dias sem compromisso, no final dos 30 dias você decide. Se fizer sentido, né, se tiver gostado da experiência, você permanece, aí faz a assinatura, a gente vai ficar super feliz em tê-los nesse movimento. E se não fizer sentido, tá tudo certo, é só devolver o baldinho e aí num outro momento a gente espera que você retorne. Olha só, você que tem uma empresa que trabalha e que produz muito resíduo orgânico, busca essa empresa de compostagem, é muito interessante. A iniciativa privada também está tomando essa iniciativa. Pois gratidão pela sua presença aqui mais uma vez, eu fico muito contente. Eu agradeço também a atenção de todos e até o nosso próximo Polipapos.